Por que Deus deixa tantas coisas ruins acontecerem no mundo? Por que Deus permite tantas coisas ruins acontecerem no mundo? É o questionamento que muitas pessoas fazem. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Não é o tema principal desse vídeo, mas para começar aqui a ilustração, eu vou contar para vocês um caso de Omaira Sanches. Foi uma menina colombiana morta aos 13 anos de idade em Armeno, Tolima, pela erupção do vulcão Nevado del Ruiz, ocorrida em 1985. Estou lendo o artigo aqui da Wikipedia, tá? Detritos vulcânicos se misturaram ao gelo para formar o lahars. Lahar seria tipo um avalanche, né? Um vulcão entra em erupção e começa a descer tudo. Que invadiram os vales dos rios abaixo da montanha, matando mais de 25 mil pessoas e destruindo Armero e outras 13 aldeias. Depois que Lahar demoliu sua casa, Sanches ficou presa sobre os escombros de sua casa e permaneceu na água por 3 dias. Sua situação foi documentada enquanto ela passava de calma para agonia. O que ela estava passando naquele momento foi transmitido até na TV, ao vivo. Ela passou muita calma quando ela estava presa nos escombros, pediu até alimentos, né? Doce e tal, conversava aí com os socorristas. E depois desse momento de calmaria, ela começou a passar num estado de tristeza e agonia. Foi uma situação muito triste que aconteceu ali na Colômbia, porque as pessoas viram ao vivo essa criança, ela desfalecendo, ela estava morrendo, e isso foi passando na televisão. Sua coragem e dignidade emocionaram jornalistas, trabalhadores humanitários que se esforçaram muito para confortá-la. Após 60 horas de luta, ela morreu, provavelmente como resultado de uma gangrena ou hipotermia. Sua morte destacou o fracasso das autoridades em responder corretamente à ameaça do vulcão, em contraste com os esforços dos socorristas voluntários para alcançar e tratar as vítimas presas, apesar de suprimentos e equipamentos inadequados. O que acontece é que ela ficou presa com os 2 pés debaixo de uma placa de concreto, talvez uma parede, e não tinha como puxar ela. A única forma de tirar ela era amputando ou levando guinchos gigantescos, mas não tinha maquinário para isso. Não tinha como as máquinas chegarem lá porque estava tudo desmoronado, não tinha mais pavimentação para as máquinas entrarem ali. Então, de pouco em pouco, ela foi ficando, ela estava com a pele clarinha, assim, no começo dos vídeos, né? Vou colocar, os vídeos devem estar passando de fundo aí, né, para vocês. E de pouquinho em pouquinho ela foi ficando, então, com a pele mais escura. Você percebe que a circulação dela já não estava funcionando perfeitamente. E todo mundo vendo ali que ela estava morrendo. Não tinha mais o que fazer. Uma ideia que tiveram era amputar ali a perna dela, mas não tinha como levar o hospital ali para aquele local. E, infelizmente, aos pouquinhos ela foi desfalecendo, e a culpa ali foi do governo, que tinha percebido, né? As pessoas já estavam falando que o vulcão estava entrando em atividade e o governo não fez nada. Então, uma fotografia de Sanches, que é essa aqui, ó, tirada pelo fotojornalista Frank Fournier, pouco antes de sua morte, foi publicada em meios de comunicação de todo o mundo. Posteriormente, foi designada a WordPress em 1986. Sanches permaneceu uma figura duradoura na cultura popular, lembrado por meio da música, literatura e artigos comemorativos. Ela chegou até a dar uma entrevista ali a um escritor de um livro, contando toda a situação, e realmente tem vários vídeos aí dela conversando, né? Deixa eu colocar um trechinho desse vídeo aqui para vocês verem. Ay, quiero decir unas palabras. ¿Puedo? Sí, dilas. Mamá, si me escuchas, yo creo que sí. Reza para que yo pueda caminar y esta gente me ayude. Mami, te quiere mucho, mi papi, mi hermano y yo. Adiós, madre. Então nós sabemos que Deus, ele permite o mal, ou ele decreta o mal, coisas ruins, né? Ou melhor, Deus, ele permite coisas ruins acontecerem. Mas por que Deus permite tantas coisas ruins acontecerem no mundo? E esse é um prato cheio
para a briga entre a soteriologia arminiana e calvinista, porque arminianos acreditam que pelo seu livre-arbítrio é que coisas ruins acontecem no mundo e Deus permite. Já os calvinistas acreditam que Deus ele decreta todas as coisas. Deus tem poder para resolver tudo e ele não faz, então ele quer que aquilo aconteça indiretamente ou diretamente. Então essa é uma briga teológica que está ocorrendo há séculos e nós vamos morrer e não vamos ver fim nesse tipo de briga teológica. Então, existe uma falácia no meio arminiano que é o decreto divino faz a pessoa virar ateu. A crença no decreto divino, ou no fatalismo, como eles chamam, a crença no fatalismo faz a pessoa virar ateu, ou tem maior facilidade da pessoa virar ateu. Quando chega nessa situação, a pessoa vai pensar, Deus, ele quis isso, o que Deus quer isso? Então, a pessoa vai virar ateu. Esse vídeo que eu estou gravando hoje não é para inflamar mais essa briga, mas é para mostrar que esse argumento ele é falacioso e ele não é real. Coisas ruins acontecem, Deus tem todo o poder de não permitir tais coisas acontecerem, mas ele deixa acontecer. Então, diretamente ou indiretamente, Deus ele quer que essas coisas aconteçam. E eu vou falar mais sobre isso no decorrer desse vídeo. Então, o questionamento que eu vi nesse livro aqui do Yuval Noah, ele é um ateu judeu, ele é um ateu judeu. Ele faz um questionamento nesse livro, Uma Breve História da Humanidade, que é o seguinte, preste atenção, por que há mal no mundo? Por que há sofrimento? Por que acontecem coisas ruins com pessoas boas? Os monoteístas, no caso, como ele é judeu, está falando basicamente dele também, né? Ou melhor, da crença que ele tinha antes, ou da família dele, ou do país dele. Os monoteístas tendem a praticar uma ginástica intelectual para explicar como Deus onisciente, todo-poderoso e perfeitamente bom permite tanto sofrimento no mundo. Uma explicação conhecida é que essa é a maneira que Deus encontrou de dotar os humanos de livre arbítrio. Se não houvesse mal, os humanos não poderiam escolher entre o bem e o mal. Por conseguinte, não haveria livre arbítrio. Isso, no entanto, é uma resposta pouco intuitiva que imediatamente levanta uma série de novas perguntas. O livre-arbítrio permite que os humanos escolham o mal. Com efeito, muitos escolhem o mal e, de acordo com o relato monoteísta padrão, essa escolha deve ter como consequência a punição divina. Se Deus soubesse de antemão que determinada pessoa usaria seu livre-arbítrio para escolher o mal, e que, em consequência, ela seria punida por isso com torturas eternas no inferno, por que Deus a criaria? Os teólogos escrevem inúmeros livros para responder a tais perguntas. Alguns consideram as respostas convincentes, outros não, o que é inegável, o que os monoteístas têm dificuldade de lidar com o problema do mal. Realmente, o calvinismo, o arminianismo, ele até hoje briga para trazer respostas a respeito da soberania de Deus e a responsabilidade do homem, que é o problema sempre envolvido aí do mal e do pecado, tá certo? Então, Yuval Noah é um ateu e ele questiona sobre o livre-arbítrio. Quando vocês forem assistirem esses vídeos, se você pesquisar esse tipo de vídeo, de Omar Sanches, por exemplo, lá nos comentários dos vídeos, você vai ver pessoas perguntando por que Deus permitiu tudo aquilo? Por que Deus permite? As pessoas não questionam por que Deus decreta. Se você entrar em grupos, se você tiver estômago, né, para entrar em grupos de ateístas, você vai perceber que das publicações em geral, eles vão trazer a palavra livre-arbítrio, né, o porquê que Deus permite uma ordem permissiva, por que Deus permite o mal, por que Deus permite a fome na África, por que Deus permite uma mulher ser estuprada, por que Deus permite um assassinato? Entende? Por quê? Estou falando assim para não dar corte aqui no vídeo, tá certo? Então, pessoal, ateu, ele não virou ateu porque Deus decretou alguma coisa, ele virou ateu porque ele não consegue entender os propósitos de Deus. Ateu não vai virar ateu porque existe calvinismo, por exemplo. Eu mesmo passei uma boa parte da minha vida como um ateu e eu nunca me questionei por que Deus decreta as coisas. Eu nem sabia que existia essa crença de decreto. Eu achava que Deus dava o livre-arbítrio para as pessoas e Deus ele permitia as coisas ruins
acontecerem. Então essa é uma falácia que ela é muito usada principalmente por grupos arminianos para inflamar ainda mais esse debate. O calvinismo, ele leva ao ateísmo. Isso não é verdade. Você pode verificar, essa informação é verificável. Você pode entrar em grupos de ateus e ver eles conversando. Você vai perceber que eles tratam sobre a questão do livre-arbítrio e por que Deus ele permite tudo isso. Eles não vão falar por que Deus decreta a derrubada das torres gêmeas, por exemplo. Por que Deus decreta? Não, eles vão questionar por que Deus permite. E como disse, eu estou fazendo esse vídeo não é para brigar ainda mais. É para mostrar que esses tipos de argumentos, eles são falaciosos, são falsos. E não vai levar a lugar nenhum. A Bíblia vai dizer o seguinte: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque a quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então todas as coisas Deus faz é para ele mesmo, não é para a gente. E Deus não quer que a gente... Deus não quer trabalhar para a gente. Ao contrário, é Deus que tem que ser glorificado, não o homem. Nele digo, em que também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Então é Deus que deve ser louvado, é Ele que deve ser glorificado, não é a gente. E Deus, Ele tem um propósito na nossa vida. Nós fomos feitos para um propósito, com um propósito, e é para glorificar a Deus. Não é para a gente se sentir satisfeito com essa vida. Não é para a gente ser feliz nessa vida, com as coisas materiais dessa vida, com coisas terrestres. A visão do cristão deveria ser sempre, o alvo é para cima, né? A Deus. Nunca é ser feliz com nós mesmos. E a morte, teoricamente, teria que ser uma saída desse mundo ruim. E a gente deveria ficar feliz com isso. Independente se a morte foi triste ou se foi dormindo quentinho numa cama. Tá certo? Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então os planos vêm de Deus. Se Ele permite um futuro bom, é porque Deus quer assim. Se Ele deseja que a gente se saia muito bem nesse mundo, financeiramente, se a gente prospera, isso é porque Deus quer. Não é para trazer alegrias e felicidades para a gente. É que a gente vai glorificar a Deus com isso. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Propósito de Deus. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não volta para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Mostra mais uma vez que Deus tem um propósito para tudo. O que acontece é que o ser humano ele está tão idólatra de si mesmo, está idolatrando tanto os seus bens, as coisas, que as pessoas não aceitam que nós fomos feitos para louvar e adorar a Deus. E temos aqui um motivo para estar nessa terra. Nós temos um propósito. E às vezes a gente nem sabe qual que é o nosso propósito. Nós usamos ali os nossos dons para a igreja, para ministério, para evangelizar pessoas. Às vezes a gente se pega perguntando qual que é o propósito de mim nessa terra? Será que é só isso? Será que eu tenho que fazer mais? Será que o meu propósito é viver esses dias, essa rotina que é a minha vida? É cuidar da família? Será que é só isso mesmo? Então muitas vezes a gente nem sabe qual que é o nosso propósito aqui nessa terra, mas por causa dessa idolatria, desse egocentrismo, esse mundo de tantas coisas fáceis que estão nos rodeando, tecnologia, informação, bens de consumo. Por isso que nós não conseguimos compreender que Deus tem um propósito em nossa vida e às vezes a nossa vida não vai ser longa, a nossa vida vai ser curta. Às vezes a nossa vida vai ser uma vida de miséria, uma vida de sofrimento. E nesse momento o pessoal do Verbo da Vida, do Rema, deve ficar maluco. Eles detestam quando a gente começa a mostrar essa realidade, que muitas pessoas vão sofrer,
Mas Deus tem um propósito, eu não sei qual é. Até parece que Deus tem um propósito de todo mundo ficar rico e prosperar. Iria ser muito fácil, né? É só converter ao cristianismo que você ficaria milionário. Nós temos dificuldades de aceitar a morte porque nós somos idólatras de nós mesmos. Nós queremos sempre o bem para nós mesmos. Por isso que nós não conseguimos aceitar a morte, tanto a nossa, né? Mas quanto de outras pessoas que somos apegados, porque nós apegamos mais às coisas, às pessoas, do que a Deus mesmo. Nós trocamos a adoração a Deus por adoração às coisas, às criaturas. E é por isso que nós não aceitamos bem a morte. E é lógico que eu tenho muitas pessoas queridas na minha vida que eu não quero me despedir delas, mas eu sei que um dia isso vai acontecer. A pessoa pode morrer naturalmente, pode morrer de uma doença, pode morrer de um acidente, mas Deus tem o poder para não permitir essas coisas acontecerem, mas Ele permite. É porque Ele quer. E esse é o questionamento de todo ateu. O ateu não questiona por que Deus decreta as coisas. O ateu questiona por que Deus permite. Então as pessoas não viram ateu por causa do decreto ou do fatalismo. As pessoas viram ateu porque não entende que Deus tem um propósito para todas as coisas. Ateu não entende que o corpo dele foi feito para glorificar a Deus, porque ele é idólatra de si mesmo. Ele é egocêntrico, ele não precisa de uma luz salvadora, ele é a sua própria luz. É daí que vem o luciferianismo. A pessoa é sua própria salvadora. E por não se humilhar perante a Deus, é que esses ateus aí, eles não conseguem compreender que Deus tem um propósito para tudo nessa terra, seja uma criança morrendo, seja as torres gêmeas ali sendo derrubadas, seja qualquer desgraça acontecendo no mundo, Deus tem um propósito para tudo. E eu não entendo porque, eu não sei qual que é o objetivo, mas Ele sabe. E o que a gente tem que fazer é só aceitar e não ficar questionando como esses ateus fazem. Então, desmontando uma falácia que ela é verificável, a crença no decreto divino, ela faz a pessoa virar ateu. Essa é uma falácia, tá? Isso não acontece. Eu passei por isso e isso é verificável. Você pode verificar essa informação entre aí em grupos de ateus que você vai ver ele questionando por que Deus permite as coisas, não por que Deus decreta todas as coisas. Eu espero que esse vídeo faça a gente pensar mais que estamos limitados no nosso intelecto de conhecer realmente a mente de Deus. Não conhecemos completamente. Então a gente tem que ser humilde de reconhecer que não temos como compreender plenamente a mente de Deus e aceitar que Ele está no controle de tudo. E se você perdeu um ente querido, entenda que Ele cumpriu o seu propósito aqui nessa terra. E faltou alguma coisa, essas perguntas são normais, porque não conhecemos a mente de Deus. Mas Ele sabe de todas as coisas. E diante de tanta tristeza, a gente tem que aceitar e saber que Deus tem realmente a soberania sobre tudo. E um dia, quem sabe, no futuro, na presença de Deus, a gente consiga entender melhor essas questões. Mas nós não temos o pleno conhecimento sobre essas coisas, então o que vai ficar adiantando a gente ficar se degladiando sobre esse assunto, brigando, filosofando? Isso não vai construir nada de positivo para a igreja, apenas divisão. Eu espero que vocês estejam aí nos próximos vídeos. Eu peço para vocês comentarem nesse vídeo, se puder, compartilhe esse vídeo aí com outras pessoas. E nos vemos então aí nos próximos vídeos. Até mais!